Mananda Moy. Intervenção da estrela AL. O manto azul da graça, constituição, efeitos e vivência. Eu sou Mananda Moyen. Muito queridos irmãs e irmãos na encarnação, aqui e em outros lugares sobre esta terra, eu venho a vocês, como Maria havia anunciado, após 3 semanas de efusão do manto azul da graça, NDR, coluna protocolos a praticar ou acompanhamentos do site. Eu lhes transmito todo o meu amor. Eu rendo graças pela sua presença. Eu rendo graças pela nossa comunhão. Eu venho falar de uma série de elementos referentes ao manto azul da graça quanto à sua constituição, quanto aos seus efeitos, quanto à sua vivência. Não veja o manto azul da graça unicamente como um véu de luz, mesmo se as representações das diferentes iconografias cobriram desse manto azul, tanto Maria, como alguns arcanjos, ou ainda Buda, ou ainda, nos Upanishads, Krishna. Este emblema não é um simples manto. Este emblema não é, tampouco, um simples véu de luz, mas, sim, de algum modo, uma insígnia que, tal como um diadema, vem encerrar um tempo e vem abrir um outro tempo. O manto azul da graça, individualizado e personalizado, que os reveste, é o movimento que, no nível da Terra, foi chamado de fusão dos éteres pelo bem-amado, ou Sri Aurobindo, há quase um ano. E para aqueles de vocês que estão mais próximos da sua unidade, do seu despertar total, vocês talvez constataram os efeitos desta insígnia sobre o fim da limitação, sobre o fim da ilusão e sobre o acesso da sua consciência a estados profundamente diferentes. O manto azul da graça, assim nomeado, é o espaço da última vibração e o tempo da última vibração da consciência que vem encerrar o tempo do efêmero, o tempo da ilusão. Esse manto azul tem a particularidade e a virtude de fazê-los passar, com consciência, duravante, do tempo da ação/reação da dualidade à ação da graça da unidade. Esse manto tem efeitos desde as mais densas camadas da sua presença sobre este mundo, até as camadas desconhecidas erguendo-se do si, do ilimitado, do samadhi e do acesso à verdade. Os efeitos são, portanto, múltiplos, mas, como sempre, como atributo da luz unitária, da luz branca, vibral, esse manto da graça é muito simples a partir do momento em que vocês viverem os efeitos. Então, é claro, através das minhas palavras, eu vou lhes dar uma tradução, mas esta tradução nada é comparada à vivência de graça. Esses efeitos, aguardados e já presentes, para alguns de vocês, são levados a cada semana, a cada dia, a revelar-se, cada vez mais, em vocês. O manto azul da graça vem, de algum modo, completar o desdobramento da luz, o desdobramento da unidade, o fim das ilusões sobre a ilusão e o início da verdade na verdade. Naturalmente, a consciência e todos os estágios do ser que vocês são, desde os mais densos e os mais ilusórios, até os mais elevados, participam da mesma ronda, da mesma vibrância, da mesma graça. Os tempos da graça que se abrem são os tempos finais. Isso não é um fim, exceto para a personalidade e as suas ilusões. Isso é, sim, o seu despertar nas moradas da graça, na consciência turília, na sua eternidade. Isso é viver a liberdade e a autonomia, não aquela ilusória, da personalidade, mas, sim, liberdade e autonomia do absoluto que vocês são, desta totalidade. Esse manto azul da graça, em seus efeitos vibratórios e energéticos, mesmo sobre os corpos mais densos, abre-os, eu diria, de maneira definitiva, a espaços bem além até mesmo da vibração, bem além da luz branca e da sua percepção. Abre-os, de fato, à sua intimidade mais clara, deixando-se viver a experiência, o conjunto de experiências que lhes foram apresentadas nesses últimos tempos e explicadas por palavras. O manto azul da graça é, antes de tudo, um elemento de cura. O que é que cura? O que cura é o que os fazia crer em vocês mesmos, em meio a este mundo.
O manto azul da graça vem curar as projeções da própria consciência e, sobretudo, vem por fim, de maneira subsequente, ao isolamento. Ela vai fazê-los descobrir, de maneira explosiva, ou de maneira serena, o ilimitado, quem vocês são. Nesses espaços do ilimitado, a palavra mestre é amor, êxtase, felicidade, plenitude, um grau, se pudermos assim dizer, que muito poucos seres humanos encarnados, mesmo entre os mais realizados, tiveram acesso. Pois no acesso a este absoluto, que lhes é prometido pelo manto azul da graça, há, também, a clara percepção do conjunto das dimensões do criado e do incriado, a clara percepção da não separação e da não separatividade da luz. Exatamente o oposto, o inverso, até mesmo, do que existe quando os véus do esquecimento e da ignorância os recobrem e nos recobrem, na encarnação. As leis que se aplicam, quando vocês estão, ou quando vocês estiverem revestidos com o manto azul da graça, não serão mais completamente as mesmas. O manto azul da graça confere, efetivamente, a possibilidade, para a consciência, de ser realmente livre, de não mais depender de uma condição, seja ela qual for, mesmo kármica, mesmo imposta por suas crenças ou pela sociedade. Esse manto azul da graça é vestido por 3 estrelas específicas: por Maria, por Gema Galgani e por mim. Enquanto estrela ligada ao fogo, o manto azul da graça é, efetivamente, um fogo devorador que vem queimar o conjunto das suas crenças, das suas ilusões e, também, das suas esperanças e das suas desesperanças, a fim de fazê-los penetrar neste espaço de graça da consciência turíria que eu ilustrei, durante a minha vida, em diversas ocasiões. A luz, por esse manto azul da graça, convida-os a dançar na luz, a dançar no sol, a dançar com seus irmãos e suas irmãs que estariam, agora, revestidos, eles também, com o manto azul da graça, contribuindo, mais uma vez, para por fim, de maneira cada vez mais evidente, mesmo em meio à consciência ainda limitada, ao véu da separação. Tudo o que é ilusório, como eu dizia, é queimado, consumido pelo amor, porque amor é um fogo devorador que permite estabelecê-los em sua própria felicidade, em seu próprio êxtase, em seu próprio deleite, contínuo e permanente, como se vocês estivessem em fusão com vocês mesmos, com a fonte, como se não houvesse mais espaço para algum vazio, para qualquer apreensão, para qualquer dúvida. Um espaço na graça onde tudo é certeza, tudo é evidência, onde tudo é real, concreta e praticamente simples. O manto azul da graça, se vocês o vestirem, permite passar desta etapa desse mundo, muito particular, colocando-os, de alguma forma, em uma consciência outra que aquela da pessoa que vocês creem ser, quando os diferentes esquemas de funcionamento foram construídos, por medo, por ignorância, por falta de lucidez. O manto azul da graça os restitui a graça, a sua natureza que é amor e luz. Esse manto azul da graça também contribui para fortalecer a simplicidade. Isso é, de algum modo, o último atributo que permite passar a porta estreita, sem desordem, sem aflição, mas com a maior certeza, com uma fé absoluta. O manto azul da graça vem queimar tudo que é ilusório, então. Ele vem dissolver os elementos que permaneceriam ainda inscritos em algum karma pertencente à personalidade ou à humanidade. Esse manto azul da graça põe fim ao isolamento. Ele lhes permite, realmente, à sua maneira, comungar e se comunicar com as outras dimensões, de irmãos a irmãos, de irmãos a irmãs, de irmãs a irmãos, com toda a liberdade, viver o êxtase da comunhão além das máscaras da personalidade, além dos conflitos. A graça torna-os livre, ela os restitui a vocês mesmos e lhes permite libertar-se de todas as limitações deste mundo, na verdade e na totalidade. Ser revestido com o manto da graça é tornar-se Cristo, é tornar-se o absoluto, é sair das dificuldades e dos problemas de qualquer personalidade.
E, também, o meio de realizar a sua escolha vibratória, de realizar a sua revelação, de realizar o que vocês são, na eternidade e não mais no efêmero. Então, é claro, o manto azul da graça, quando ele se instala, além da paz, do amor, da alegria, confere esta felicidade total que nada pode vir a alterar. Isso não é uma desconexão deste mundo, já que vocês desempenharam o seu papel de ancoradores e de semeadores de luz, mas, sim, uma transfiguração deste mundo e do seu mundo. Esta transfiguração é a última insígnia que os conduz à sua ressurreição, a fim de que esta ressurreição aconteça sem que o que é limitado, em vocês, possa interferir de alguma maneira. O manto azul da graça estabelece, de maneira definitiva, o abandono à luz, dando-lhes acesso a esse fogo devorador do amor que não é somente samadhi, que não é somente êxtase, mas que se torna êxtase, ou seja, deleite absoluto e supremo do ser que se estabelece na verdade. Neste deleite interior absoluto, não há mais qualquer espaço para a menor dúvida. Tudo se torna certeza, tudo se torna absoluto. Dessa maneira, é claro, o filtro do mental, ainda presente, devido à sua encarnação, seja qual for o seu acesso a esta graça, vai tentar encontrar imagens ou correlações, mas vocês irão se aperceber, bem depressa, de que ele não pode existir, e de que as imagens denotadas ou as correlações, mesmo supostas, são banais em relação à experiência da sua vivência de graça. E, aliás, a graça não lhes pede outra coisa senão se instalarem nela, a fim de se tornarem, vocês mesmos, na encarnação, esta graça. Deixando-se encarnar, além da luz, a consciência total de Cristo, da luz branca, da luz azul, para realizar, em meio aos 4 pilares do coração, a sua presença, ajudados, em comunhão, pelo arcanjo Uriel e por nós, as estrelas, que vibramos em meio a esse manto da graça. O fogo que vocês sentem, ou que vocês irão sentir, quer seja em suas noites, pela manhã, ao despertar, ou em diferentes locais do seu corpo, em outros momentos, é a instalação do manto azul da graça. É esse fogo que põe fim à sua própria ilusão, aos seus próprios envelopes, denominados corpos ordinários ou ilusórios, desde o mais denso, esse corpo de sustentação ou corpo físico, até o mais elevado, que foi denominado corpo causal. Vocês queiram, portanto, o que deve sê-lo, e esse é um fogo de alegria, porque é um fogo do reencontro com a sua essência e com a sua natureza, onde tudo é alegria, tudo é amor. É-lhes deixado, então, como isso foi dito pelo comandante dos anciãos, NDR. Intervenção deste dia de On Ivanov, Ser, ao mesmo tempo, a borboleta enquanto observando, ainda, a lagarta que vocês eram. Isso, para vocês, a fim de facilitar, de algum modo, pela presença desta graça, a transição final para a sua eternidade, dissociando-se, de algum modo, de tudo que não é vocês nesta eternidade. O manto azul da graça, enfim, dá-lhes a possibilidade de ser o amor com qualquer outra coisa, com qualquer outro ser, desde o momento em que ele mesmo, este outro ser, estiver, ele também, revestido com o manto da graça. O manto azul da graça torna-os humildes e pacientes. Ele os faz sair, real e concretamente, da ilusão do tempo. Mesmo se vocês estiverem submetidos, por esse corpo, ao tempo, a sua consciência estará cada vez menos, deixando-se viver espaços de consciência contínua onde não há mais espaço para o sono, mais tempo para outra coisa que a verdade. Deste modo, é claro, isso pode levar a reajustamentos dos seus ritmos de sono, das suas percepções vibratórias do fogo. Esse fogo que os preenche, e que se reflete, desta vez, por dores no seu corpo, é apenas a fase de ajustamento desta verdade absoluta. Vocês irão compreender facilmente também, pela sua vivência, que o manto azul da graça vem, de maneira totalmente decidida e final, por fim, à sua maneira, a tudo o que incomoda e obstrui o seu acesso, final e definitivo, a este absoluto que vocês são.
Nada há para fazer. Há apenas que viver a experiência. Nada há para quantificar ou para equilibrar. Nada há para rejeitar. Há apenas que acolher, ainda e sempre mais, a potência desse fogo, a potência do amor, a potência da felicidade. Esta potência que não deve amedrontá-los e que não os assusta. Vocês apenas têm que deixar ser, deixar acontecer, e a graça será a sua morada eterna, mesmo aqui, sobre este mundo. Vocês irão viver o que foi chamado de deslocalização da sua consciência. Sua consciência pura, independentemente de qualquer corpo, poderá ir a todos os espaços ilimitados do criado e do incriado, desde a fonte até a partícula mais elementar desta criação. Tudo isso irá contribuir, é claro, gradualmente e à medida das suas experiências, para fortalecer esta graça. O manto azul da graça irá aplainar, como por milagre, todos os elementos que possam ser colocados através do seu caminho ao longo do seu caminho. Nada há para desejar, porque a graça é luz e amor, na própria ação. Muitos de vocês irão se reconhecer e entrar em contato de novo, bem além de um contato carnal, físico, sensorial ou outro, mas diretamente de espírito a espírito, no mesmo espírito e na mesma comunhão, levando-os a viver esta dissolução, pondo fim ao medo, pondo fim a qualquer apreensão, dando-lhes a certeza absoluta de quem vocês são. O manto azul da graça, enfim, dá-lhes acesso à totalidade do que nós chamamos, no Oriente, os siddhis, ou seja, os poderes da alma, não para deles se utilizar, mas, sim, para deixar a graça trabalhar através de vocês, fazendo com que o que vocês olham, interior ou exteriormente, o que vocês tocam ou irão tocar, nos corpos, na alma ou no espírito, seja imediatamente transformado, porque a graça é transformadora. Ela remove o último véu da separação, pondo fim, por ela mesma, sobre a Terra, às separações dimensionais, pondo fim ao conjunto dos envelopes isolantes do seu corpo, como aqueles da Terra e deste sistema solar. Então, vocês irão experimentar a liberdade mais total, o ilimitado mais total, a felicidade mais total. Obviamente, haverá poucas palavras no seu vocabulário para expressá-la e, aliás, a partir do momento em que vocês falarem disso, vocês vão notar que irão se afastar deste estado de felicidade. Ao passo que, se vocês não empregarem palavra, vocês serão, como eu fui durante a minha vida, saturados de alegria, saturados de luz, saturados de felicidade. Aí está a única verdade, e isso lhes é dado pela graça do amor. Nada a fazer, ainda uma vez, aí tampouco. Quanto mais vocês estiverem no ser e na ausência de desejo, mais vocês irão realizar isso. Quando vocês chegarem a se distanciar do que vocês não são, de todos os pensamentos, de todos os desejos, de todas as emoções, de todos os apegos, então a graça estará aí. Não há outro mecanismo senão aquele de não mais ser o que vocês acreditaram até agora. Esta revelação é uma doação. Como vocês se deram, vocês mesmos, à luz, então a luz se doa ao que vocês são. Os seus espaços de clareza, os seus espaços de samadhi, tornar-se-ão cada vez mais abrasantes, de um fogo que consome, um fogo do amor. Então, naquele momento, recobertos com o manto azul da graça, vocês não terão mais qualquer apreensão, qualquer medo do fogo. Vocês irão se tornar o fogo. Vocês irão se tornar este absoluto, esta felicidade, de algum modo, como um deleite, mas um deleite que não cessa mais, sejam quais forem as circunstâncias exteriores da vida. Isso não é uma rejeição da vida, mas, sim, pelo contrário, a transfiguração da própria vida. O manto azul da graça é o que vem desconstruir, em vocês, os últimos envelopes, sejam eles quais forem, no nível carnal ou no nível do que mantém uma integridade ilusória do seu corpo, da sua pessoa, dos seus relacionamentos, até mesmo, se eles forem afetivos, familiares ou outros.
Vocês não irão mais diferenciar entre o ser amado e o inimigo, porque vocês irão compreender que, tanto um como o outro, são apenas ilusões, colocadas no caminho, que são transcendidas pelo manto azul da graça. Vocês irão, se este já não for o caso, maravilhar-se com seus encontros, com seus contatos, com suas fusões, dissoluções, suas comunhões, suas deslocalizações, mesmo se o seu cérebro, mais uma vez, em torno de vocês, tentar camuflar isso pelas experiências conhecidas. Mas, no fundo de vocês, vocês irão perceber, muito claramente, que não é isso. Então, é claro, em um primeiro momento, e como sempre, quando algo de novo e de novidade aparece, pode ali haver momentos de confusão, ou até mesmo de esquecimento total, de obliteração total da consciência. Mas isso não é grave, porque quanto menos vocês colocarem em questão e quanto mais vocês deixarem a experiência se desenrolar, mais vocês irão vivê-la, de maneira cada vez mais lúcida, ainda uma vez, cada vez mais clara. Naquele momento, a alquimia do abandono à luz irá torná-los como uma evidência perfeita, porque vocês irão vivê-la, vocês não terão mais que se perguntar como se abandonar a luz, ou o que fazer, ou o que ser, porque vocês terão se tornado, vocês mesmos, este abandono, esta transparência total. Para isso, é preciso deixar-se desconstruir totalmente, em todas as ilusões, mesmo naquelas da personalidade, em todas as suas funções, sociais, afetivas, familiares. Novamente, nós não queremos dizer que é preciso rejeitar tudo isso, mas o seu olhar será totalmente novo, porque iluminado do interior, não submisso a qualquer ilusão, a qualquer apego. Vocês irão se tornar livres e autônomos. Vocês irão se tornar responsáveis e vocês irão se tornar, vocês mesmos, a graça. E esta graça está ativa ao redor de vocês, ela vai agir em várias circunstâncias. Dessa maneira, é claro, todos nós tivemos, durante a nossa vida, como vocês têm, todos vocês, nesta encarnação, elementos de resistência, no exterior de vocês. Aí também, por outro lado, vocês irão compreender e viver que vocês nada têm que julgar sobre essas resistências, mas que a graça irá agir, também, nessas resistências exteriores. Vocês não têm que se preocupar com seus irmãos e com suas irmãs que recusam esta graça que representa, para eles, talvez no momento em que eles vivem, um drama, porque isso sinaliza, efetivamente, o fim da personalidade, o fim das ilusões. E certamente, pelo medo, muitos irmãos e irmãs desejariam manter o estado atual das coisas em suas ilusões. Mas deixem trabalhar a graça. Nada peçam e nada façam, contentem-se em estar aí. Se as circunstâncias, naquele momento, se tornarem por vezes tensas em meio à sua consciência, então se recolham e se acalmem, acolham ainda mais a graça, porque isso, também, é um convite para deixar-se revestir, na totalidade, pelo manto da graça. Vocês irão constatar facilmente, cada vez mais prontamente, mesmo se alguns de vocês, ainda, nada vivenciaram nas 3 primeiras quintas-feiras MDR. Ver a coluna acompanhamentos ou protocolos a praticar / acolher o manto azul da graça, no seu próprio ritmo, que tudo isso está mudando, que há, em vocês, uma força que está em operação, que é independente de qualquer vontade, de qualquer desejo, e esta força, ela tem por nome amor, ela é a graça e ela irá se tornar, gradualmente e à medida, ou abruptamente, evidência. O Samadhi não será mais uma palavra em vão ou uma explicação, mas uma vivência. Esta comunhão, esta fusão, vocês podem vivê-la com a fonte, com um anjo, com um arcanjo, com vocês mesmos, e com qualquer ser que vocês encontrarem ou reencontrarem nos outros planos, porque essa é a própria natureza da graça de se comunicar, de comungar e de partilhar. Não haverá mais freio, mais barreira, mais limite, ligados ao corpo, porque vocês não estarão mais submetidos à ilusão.
Isso vai se revelar, a cada dia, a cada semana, em vocês, a partir do momento em que vocês permanecerem nesta humildade, nesta simplicidade, nesta transparência. Então, a sua ressurreição irá se tornar, não mais uma aspiração, mas uma verdade. Vocês serão estabelecidos na eternidade, mesmo se este corpo permanecer ainda presente na superfície deste mundo. Vocês irão compreender, porque vocês irão vivê-lo, que vocês não são nem este corpo, nem esta pessoa. Isso não será uma projeção a mais, mas, sim, a realidade que a graça lhes dá, e vocês irão perceber, então, que vocês não estão sozinhos e que vocês estão e serão cada vez em maior número vivendo isso e se brindando da graça. Em um dado momento, um dos anciãos lhes falou para vocês darem a paz uns aos outros. Hoje, e nesse tempo que se desenrola, final, vocês irão comungar com a graça. É uma outra oitava de ressonância de comunhão, de fusão e de dissolução, e isso irá contribuir para elevá-los, sempre mais, em meio a espaços de deslocalização, levando-os a reconectar e a reviver o que vocês tinham esquecido, o que vocês tinham segregado, mesmo isso não tendo sido causado por vocês. Este espaço de graça é um espaço de resolução, um espaço de reparação, de ressurreição. Aproveitem-no. Vivam-no. Nos primeiros momentos, principalmente não procurem compreender, não procurem colocar o filtro do seu mental. E, aliás, vocês irão constatar, por outro lado, que vocês não poderão aplicar o que vocês sabem, agora, no que é vivenciado. Então, o mental irá se render completamente. Vocês apenas poderão ser esta experiência e esta vivência, e nada mais. O manto azul da graça se expressa, no seu envelope mais usual, neste corpo físico e no corpo etéreo, por um fogo devorador. Esse fogo devorador pode tomá-los no nível do coração, no nível de uma das portas, como no nível das costas ou da cabeça. Não importa a zona onde a graça se revelar, não importa o local desse corpo que vocês habitam por onde a graça vai penetrar, porque, em última análise, ela irá recobri-los, totalmente, como um manto de glória. Então, vocês estarão instalados na sua eternidade. Vocês poderão viver isso em particular, ou com a multidão, tanto humanos ou não humanos, que já estiver revestida desta graça. Vocês terão, então, a liberdade de circular, plenamente, nesta própria dimensão. Vocês não irão mais habitar somente um corpo, mas vocês irão habitar um conjunto deste sistema solar. Vocês irão habitar o conjunto dos seus irmãos e das suas irmãs. A compaixão não será mais, simplesmente, a idealização de um desejo da alma, mas uma vivência direta do espírito. Isso irá torná-los ainda mais humildes e mais no êxtase, na êntase, na felicidade, a cada encontro, com vocês mesmos, com o outro. Além deste mundo, vocês irão se tornar a felicidade absoluta. É desta maneira que trabalha o manto azul da graça. Esse manto de luz remove, de algum modo, os últimos véus e os restitui ao absoluto. Vocês não poderão mais colocar barreira entre vocês e todo o resto, porque vocês terão se tornado todo o resto. A compaixão não será algo a buscar, porque vocês estarão estabelecidos nisso. O fogo irá invadi-los e, literalmente, abrasá-los neste amor. Vocês são, portanto, levados a viver esta felicidade. Vocês são, então, levados a estabelecer-se, de maneira cada vez mais firme e formal, na sua natureza ígnea, na sua essência. Naqueles espaços, vocês irão compreender muito rápido que não há mais nada para pedir, mais nada para empreender, que há apenas que viver isso, porque vivê-lo basta a si mesmo e a si mesma. Agora, viver o manto azul da graça é, também, viver a unidade, viver o estado absoluto além do eu sou porque eu sou, naquele momento, é superado, é transcendido. A partir do momento em que vocês não forem mais o eu sou um, em que vocês não forem mais esta pessoa, não somente, vocês se tornam o absoluto.
Então, vocês podem viver a ressurreição, sem limite, sem barreira. Este corpo irá aparecer-lhes pelo que ele é, em verdade. A sua própria vida irá aparecer-lhes pelo que ela é, em verdade. Uma simples projeção do absoluto em uma parte finita que não tem existência própria, exceto na própria projeção. Espaços cada vez mais amplos ser-lhes-ão oferecidos, em vocês mesmos, como no todo. Tais são as ações do manto azul da graça que se põe sobre os seus ombros e que vem transfigurá-los e queimá-los, no fogo do amor. Lembrem-se de que, seja qual for a experiência que lhes der para viver a graça, não reflitam, não busquem compreender seja o que for a mais, porque a graça é a graça. Ela não é explicação, ela não é reivindicação e ela não é transmissível senão compartilhando-a. Naturalmente, vocês não poderão partilhá-la por palavras, nem por gestos, nem por um olhar, mas, sim, estabelecendo-se, vocês mesmos, cada um, na sua própria eternidade. Vocês irão constatar que, a partir do momento em que vocês começarem a viver este estado de graça, pouco a pouco, ou abruptamente, vocês não terão mais necessidade de aguardar os momentos que lhes foram propostos, porque vocês poderão propor, a vocês mesmos, esta graça, de maneira instantânea e imediata. Vocês irão constatar, então, que vocês são a fonte de vocês mesmos, a fonte do fogo porque vocês são o fogo, e, naquele momento, vocês poderão viver, realmente, este estado de êxtase ou de êxtase permanente, irredutível, que se propaga cada vez mais. Não haverá mais limite para a sua expansão. Não haverá mais limite para a sua presença. Aí está, minhas irmãs e meus irmãos, o que eu tinha para dar a vocês como elementos, muito simples, sobre o manto azul da graça, sobre as suas funções, sobre a sua própria constituição. Eu permaneço ainda um momento do seu tempo à sua disposição. Se vocês tiverem perguntas suplementares em relação ao que eu disse, então, e se eu puder ali responder, eu ali responderei. Eu os escuto. Pergunta: como viver isso em um contexto de vida e de poluição tal como a nossa? Minha irmã, enquanto você acreditar que você depende de uma qualidade de água, de uma qualidade de ar, de uma qualidade de mundo, a graça não pode penetrá-la. Enquanto você acreditar ser dependente de uma circunstância que não é sua, de uma falta seja do que for, ou de uma insuficiência seja do que for, isso é apenas uma projeção da sua própria personalidade. A graça não é exterior, ela é interior. A adição do manto azul da graça ocorre, muito precisamente, quando, justamente, a consciência torna-se lúcida sobre a ilusão deste mundo e da sua própria presença. Quando você realiza o eu sou, quando você se torna si, será que alguma coisa deste mundo pode ali se opor? Não. Isso é um erro de olhar, porque ainda há, em você, uma projeção no exterior, considerando que sempre o exterior está errado, que o exterior está alterado. A graça, o si, não tem o que fazer do exterior, não tem o que fazer das circunstâncias da vida. Enquanto você se apoiar em uma perfeição exterior ou em uma mudança exterior, a mudança interior não pode ocorrer. É uma deficiência do olhar. É preciso mudar o ponto de vista. O que você é totalmente independente deste mundo. O que você é totalmente independente da qualidade dos alimentos que você ingere. O que você é totalmente independente das relações afetivas, familiares, profissionais, que você estabeleceu. O que você nada tem a ver com tudo isso. Trata-se de um álibi crer que é preciso que as circunstâncias exteriores sejam diferentes. Justamente, e muito pelo contrário, para muitos dos irmãos e das irmãs, é preciso que todas essas circunstâncias exteriores tornem-se dramáticas e patéticas para que enfim, o ser aceite voltar-se para o si. Não há obstáculo exterior, nenhum, nem de idade, nem de karma, nem de condição. O único obstáculo é a pessoa e mais ninguém. Pergunta: poderia desenvolver sobre a êntase? A êntase.
O êxtase e a êntase são um par. O êxtase e seus diferentes samadhis, se pudermos dizer que são semelhantes, são estados, cada vez mais pronunciados, de imersão no si. No si, no eu sou um e além, há ainda uma identificação possível com si mesmo, além do eu. Isso corresponde ao que foi denominado, há pouco tempo, o si luz e o eu sombra. Pois, no êxtase, há ainda a persistência, concomitante e simultânea, do si luz e do eu sombra, como dizia Anael. Por outro lado, o mecanismo de passagem pelo manto da graça leva à ressurreição. Naquele momento, o observador, aquele que olha, não está nem no si luz, nem no eu sombra. Ele é o absoluto. Portanto, a êntase é um deleite permanente do absoluto. Foi dito, tanto na Índia como entre vocês, que isso que poderíamos nomear o Criador, a fonte, ou então, de forma comum, Deus, mesmo vocês sabendo muita coisa, agora, sobre Deus, é apenas deleite permanente. Viver o deleite permanente é viver a êntase que está além da última dicotomia entre o si luz e o eu sombra. É transcender e ultrapassar o si luz e o eu sombra para tornar-se a própria essência da criação, da criatura, do Criador e do incriado. Ou seja, o amor e o fogo. A êntase é isso. É como viver um deleite contínuo e permanente. É muito além do samadhi, mesmo mais elevado vibratoriamente. É o instante em que mesmo eu sou ou eu sou um não existe mais. É o instante em que o eu sombra ou o si luz não existe mais, tampouco. Resta apenas, de alguma forma, a essência absoluta. É a imanência e a impermanência. Isso é a êntase. E o instrumental do manto azul da graça convida-os a isso, a estas núpcias de luz finais. Pergunta: por que chamamos Honra a Mikhail Ivanov de comandante? Querida irmã, nesses espaços intermediários, seja qual for a dimensão estabelecida, que apenas são retransmissores, de algum modo, da fonte, existe um agenciamento. Este agenciamento se faz, como sempre, em função do que é nomeado os 4 elementos ou os 4 anjos que circundam o trono da fonte. São os 4 elementos nomeados sobre esta terra: o ar, o fogo, a água e a terra. Existe um maestro para os 4 elementos, quer seja no nível do átomo, no nível do DNA, no nível da fonte e no nível das dimensões. Aquele que agencia e, de alguma forma, um maestro, é aquele que permite que a partitura seja tocada da maneira mais pura e mais fiel. É nesse sentido que Honra é comandante dos anciãos. Este conceito de comandante não está ligado a uma hierarquia, não está ligado a uma obrigação, mas, sim, efetivamente, mais ao que eu chamaria de um maestro que toma conta para que todas as partituras sejam tocadas. Ele não toca a partitura. Ele é o éter, ele é o fogo do éter e fogo do espírito. Em qualquer dimensão, e mesmo sobre este mundo, apesar da falsificação, tudo obedece às mesmas regras, ao mesmo agenciamento. Por isso a expressão comandante, mas poderíamos chamá-lo de maestro. São apenas denominações. Aí também, não é a palavra que é importante, mas a função. O comandante é, então, aquele que cuida, pela sua presença, para que as partituras sejam tocadas. Ele não dá ordens. Ele é, de algum modo, um catalisador. Do mesmo modo que, quando vocês, aqui, vocês vivem o manto azul da graça, além da sua função de semeador e de ancorador da luz, vocês se tornam a graça encarnada, mas vocês não podem dizer que são vocês que dão a graça ou que dão seja o que for, aliás. Vocês são simplesmente aquele que é. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Meus muito queridos irmãs e irmãos encarnados, eu me retiro por alguns momentos. Eu voltarei no final da intervenção de Gema Galgani que me segue, a fim de viver, em meio a este espaço onde nós estamos reunidos, a presença da graça e a descida ou a elevação do manto azul da graça. Ao aguardar, permitam-me acolhê-los em meio à minha presença, no meu coração e no seu coração, no amor e no fogo. Até dentro de instantes.
Mensagem atemporal.